rodada, tal, da primeiro jogo da final. Você poderia imaginar que 5 dias depois a gente já está falando que o Flamengo, tudo bem, vai ser campeão, mas o Vitor Pereira está mais pressionado do que o Diniz. Tipo assim, o Flamengo entra com mais obrigação do que o Fluminense nessa final, diante do que tudo que aconteceu ao longo da semana? Ah, eu fiquei extremamente surpreso, até porque a gente sabia que esse Alcas aí não mete medo em ninguém, né? Mas aí depois teve a virada e o Vitor Pereira brincou com fogo, né? Nessa coisa do até de não levar os jogadores e de colocar, e antes fica essa coisa assim, aí depois o Gabigol como titular, e ele mostrou claramente, ao colocar o Gabigol como titular e o Pedro no banco, que muito provavelmente eu ficarei muito surpreso se ele colocar o Gabigol e o Pedro para começar a partida de domingo. E aí vai ser aquela coisa assim, se o time não render, se o time, suponhamos assim, então, o Cine não entra, mas toma um gol do Fluminense e o Gabigol ali no banco, a torcida vai começar a vir para cima e o Fluminense vai chegar. É exatamente o que você falou, Tirone. Nós já demos o título para o Flamengo, né? Eu sou um desses que falei, acabou, 2-0 sem tal Diniz. E aí o Fluminense o time que mais bem jogou nessa primeira rodada entre os brasileiros, faz 3-1 de virada, 2 gols do Cano, e é uma atuação do Marcelo que deve ser titular. E aí, como é que é? Parece que nós estamos vivendo aquela coisa que os treinadores às vezes odeiam que a gente faz, né? Pelo resultado. Né? A gente está vendo muito aquela coisa da performance. Exatamente o que você falou, 5 dias depois, hoje já até o Renato Maurício falando, não, mas o Fluminense é favorito. Não, o Fluminense é favorito. A tendência é que o Flamengo que pode perder até por um gol de diferença. Mas é aquela coisa, do jeito que está Marcelo jogando, do jeito que está o Cano inspirado e do jeito que está o ambiente do Flamengo, olha, realmente eu concordo com o seu questionamento. Vitor Pereira é o mais pressionado nessa história toda. Agora, Tino, pode fazer uma pergunta, assim, você que acompanha também mais com a gente, assim? A Miri falou a respeito do São Paulo copeiro, sei que o papo é Flamengo, mas me ficou coçando que eu queria colocar em pauta. Porque eu tenho muitos amigos são paulinos que falam assim, gente, nós não temos que nos dedicar à Copa Sul-Americana. O São Paulo tem que se dedicar à Copa do Brasil e ao brasileiro para não cair. Aí eu acho um tremendo exagero falar que o São Paulo briga para. Nem começou o Campeonato Brasileiro, assim. Então eu vejo o São Paulo meio esquizofrênico, assim, no sentido de que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o Campeonato Brasileiro, nós vamos jogar a Copa do Brasil, nós vamos jogar a Copa Sul-Americana. Então não se sabe direito assim qual é o que só fazer esse comentário antes, porque eu sinto assim que o São Paulino ele não sabe se ele vai. Parece cobertor curto, né? Não sabe se ele vai Sim. pensar na Sul-Americana, não sabe se vai pensar no Brasileiro, não sabe se vai pensar na Copa do Brasil. No Eu fim, fico no meio fim em das dúvida. contas, no fim das contas é um cobertor curto, né? O São Paulo não tem 4 dos seus principais jogadores que se machucaram e não vão voltar, né? Não vão voltar tão cedo. O Caleri até pode ficar no banco. É o Caleri, é o Galopo, é o Ferrarese, é o Igor Vinícius, que também está fora, é o Wellington, que era titular, está fora. É muita gente que vai ficar fora há muito tempo. Então é sim, é uma questão de cobertor curto, no que focar. Agora, Mili, ainda sobre a estadual do Rio, parece uma loucura, mas o Flamengo não dá a impressão que ele só tem a perder nessa final? Porque é como se o título ele já tivesse 2-0 no primeiro jogo, é nosso, tá tudo certo. Então, mesmo que o Flamengo seja campeão com um empate, não vai ser bom para o Flamengo. É louco isso, né? Não, não, e eu diria que mesmo com uma vitória jogando mal, Tirone, porque eu estou Isso, se ouvindo ganha muita um gente 2-1 falando ali, meio sem graça. isso, é obrigação do Flamengo ganhar. Eu já ouvi isso várias vezes. O Flamengo é obrigado a ganhar o estadual, porque tem o melhor elenco, porque tem o time mais rico, porque é o vencedor disso, daquilo. Não, não é. Não é. O Fluminense está jogando bem. É um time difícil, é um time tinhoso. Tava falando, fui almoçar com o Casão, a gente falou muito desse jogo. O Casão tem razão, porque ele fala assim: é difícil que o Flamengo não faça um gol. E aí realmente a coisa complica, porque o Fluminense tem que fazer 3, se o Flamengo fizer um, né? Mas o Fluminense é um time criativo e tá unido. Assim, o placar é muito favorável ao Flamengo, né? A emoção, o sentimento está pendendo para o lado do Fluminense. As torcidas vão estar em iguais condições e não deveriam estar, porque o Flamengo deveria ser só o favorito. E não é. E você tem total razão. Se for campeão com um empate ou com uma vitória jogando meio mal, não vai convencer. Não vai mudar muita coisa, sabe? Vai ter que. O que acalmaria ânimos e corações?
mentes e corações rubro-negros. Uma vitória inquestionável. Um futebol brilhante, leve, alegre, criativo. Não acho que isso vai acontecer. Não acho realmente que isso vai acontecer. Imagina se... Tem outro resultado aí. Gabigol no banco. Vai engarrafada já de cara. Fala, tem outro resultado aí. Sim. O Flamengo pode ser campeão perdendo por 1-0. Isso. E aí eu acho que não tem nem festa na arquibancada. Exatamente. Eu acho que tem vaia na arquibancada se for campeão, jogando mal, perdendo